Hello, class. Today we talk about verb to have. Olá, classe. Hoje nós iremos falar sobre o verbo have, né, to have, que é o verbo ter em inglês. E nós iremos estudar the affirmative form, ou seja, a forma afirmativa do verbo. Logo nós temos a conjugação do verbo. Então, repitam comigo. I have, que é eu tenho. You have, você tem. She has, ela tem. He has, ele tem. It has, ele ou ela tem. Nós estudamos lá nos pronomes que o it, ele se refere a animais, coisas e pessoas. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles ou elas têm. All affirmative contractions. Todas as contrações da conjugação na afirmativa. Então, nós acabamos de conjugar o verbo na sua forma longa e nós vamos ver como é que se faz a forma contraída do verbo have ou has. Personal pronoun plus have ou has. Vocês observaram que nas três pessoas do singular, he, she e it, o verbo, no slide anterior, ele ficou has, né? Então, o verbo have, nós usamos have para I, we, you e they, e para as três pessoas, que é he, she e it, nós usamos has. Esse verbo, ele se modifica nas três pessoas do singular. Então, nós vamos ver a forma contraída. Então, I have, que é a forma longa, na forma contraída fica I've. You have, a forma contraída, you've. O she, o he e o it, que nós usamos has, fica she's, his, its. Então, has, na forma contraída, fica apenas o s. We have, we've. You have, you've. They have, they've. Então, essa é a forma contraída do verbo have ou has. Negative sentence, ou frases negativas. They don't have to go to work early. Eles não têm que ir ao trabalho cedo. I don't have to clean my house. Eu não tenho que limpar a minha casa. Vocês observaram que quando nós fazemos a negativa, nós usamos o auxiliar. Um auxiliar. No caso das frases acima, nós usamos o auxiliar don't. They don't, I don't. Então, para fazer a negativa do verbo have ou has, nós precisamos de um auxiliar. Vamos ver a estrutura. Structure. Personal pronoun, que é os pronomes pessoais, o pronome sujeito, plus auxiliar verb, mais os verbos auxiliares, que no caso é do ou das. Nós usamos o do para I, we, you e they, e nós usamos o das para he, she e it. Plus not, plus have. Então, lá na conjugação, nós vimos que na afirmativa para he, she e it, o verbo have se transforma em has. Mas quando nós fazemos a negativa utilizando o auxiliar das, o verbo permanece have, ele não vai ficar has. Plus infinitive verb, que é o verbo, plus complement, mais o complemento. Auxiliar verbs. Então, ainda sobre os verbos auxiliar, notem que na construção da frase negativa foi necessário usar o auxiliar do verbo, o que no caso do verbo, que foi o do, né? Então, para fazer a negativa das frases do slide anterior, nós negamos com o do, not ou don't. Logo, se o pronome da frase for he, she ou it, como eu citei anteriormente, devemos usar o does. Vejamos. She doesn't have to see the doctor. Ela não tem visto o médico. She doesn't have. Então, observe que quando negamos com o she, nós usamos o doesn't. E o verbo que na afirmativa era has, ele permanece have. Então, na negativa, quando colocamos o auxiliar,
o verbo que era has vai virar have. Paul does not have to wear a tie at work. Paulo não tem usado uma gravata para trabalhar. Does not have. Então, Paul, que é a mesma coisa que he, does not have to wear a tie at work. Não tem. Então, para negar com he, she e it, nós usamos o auxiliar does not e o verbo permanece com a sua forma de have. Ele não vai mais ter a forma de has que ele tinha na afirmativa. Look out. Observem. Observe que com o uso do auxiliar does, repetindo, o verbo has voltou a ser have, já que o S passou para o auxiliar. E não esqueça, don't e doesn't são os auxiliares do e das contraídos com o not. Então, eu junto do mais not fica don't e o does mais not fica doesn't. As frases negativas devem ser sempre contraídas, a menos que o falante queira mostrar um tom de grosseria e ironia. Então, os americanos, geralmente, quando eles falam com alguém, eles utilizam uma forma abreviada dos auxiliares. Geralmente, quando ele utiliza na fala a forma longa, por exemplo, do not, does not, ele quer demonstrar um tom mais grosseiro. Então, ele sempre fala contraído. Don't, does not. Understand, class? Então, reforçando, o verbo será sempre has para he, she e it na forma afirmativa. Na forma afirmativa, has para he, she e it. Pay attention, class. Então, muita atenção para essa informação. Em português, usa-se o verbo ter para dizer a idade em língua portuguesa. Por exemplo, eu tenho 15 anos, eu tenho 17 anos, eu tenho 20 anos. Então, em português, nós usamos o verbo ter para dizer idade, mas em inglês, nós não usamos o verbo ter para idade. Usamos o verbo to be. Então, se eu quero dizer que eu tenho 15 anos, eu vou dizer I am 15. Eu estou com 15 anos. Por que eu não utilizo o verbo ter? Porque o verbo ter, ele dá a ideia de posse. E nós não possuímos nossa idade. Nós estamos com determinada idade. Mas isso não quer dizer que em português esteja errado. Porque cada país, cada idioma, ele tem a sua maneira de falar. Então, aqui, pra gente é normal dizer que tem uma idade. Mas para os americanos, não. Você utiliza o verbo to be. Então, devemos aprender a aceitar as diferenças linguísticas. Por exemplo, how old are you? Quantos anos você tem? I am 20 years old. Eu tenho 20 anos. Use o verbo to be para falar das seguintes sensações físicas. Então, nós vamos usar o verbo to be também quando queremos expressar determinadas sensações físicas. Por exemplo, ter fome é a mesma coisa que estar com fome. To be hungry. I am hungry. Eu estou com fome, não eu tenho fome. Ter sono ou estar com sono. To be sleepy. Garfield is sleeping. Garfield está com sono. Ter sede ou estar com sede. To be thirsty. The cat is thirsty. O gato está com sede. Ter medo ou estar com medo. To be afraid. She is afraid of spiders. Ela está com medo das aranhas. Então, quando nós vamos expressar essas sensações, nós usamos o verbo to be e não o verbo ter. Então, quando usado isoladamente, o verbo to have significa ter ou possuir. Ele não significa haver ou existir. Então, fica a dica. Até a próxima aula. Thank you. Bye bye, class. See you.